Shalom. Bem-vindos a mais um estudo da Torá que é apresentado pela congregação Beit Mashiach. Nós demos início ao estudo da carta aos Hebreus, ou seja, carta aos judeus messiânicos. Então vamos para a segunda parte. Então, dando sequência a este estudo, nós vamos começar a meditar no capítulo 3. Então, em Hebreus 3, de versos 1 ao 3, vamos ler isto. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Yeshua, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Yeshua foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Então, conforme nós tratamos na parte 1 deste estudo, Yeshua vivenciou a condição humana, tornando-se um ser humano por um tempo, até a morte do seu corpo. Agora, o escritor da carta, ele nos leva a tomar uma posição, fixar nossos pensamentos em Yeshua. Essa recomendação torna-se muito relevante nos dias de hoje, quando vemos muitos cristãos que enveredam no judaísmo acabarem perdendo o foco no Messias e praticamente só falam de temas culturais judaicos, e a pessoa de Yeshua perde a prioridade em sua vida. Outros ainda focam tanto no nome que acham certo, conforme são ensinados, que o personagem dono do nome também fica em posição secundária. Está claro que o personagem Yeshua é mais importante do que Moisés, pois, como está proposto, o construtor tem mais honra do que a casa. Assim, o Messias, que é parte do Criador, tem a honra de participar da criação e ele participou então dos chamados tanto de Moisés quanto de qualquer outro personagem da Torá. Assim, a glória de Yeshua é a maior da história. E na sequência, vamos ver agora o verso 4. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Acima de toda consideração a qualquer raciocínio sobre questões teológicas está a afirmação de que aquele que criou tudo é mais importante do que os detalhes que o envolvem. Sobre a importância de Moisés, vamos ver o que está ali nos versos 5 e 6. Diz assim: Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que havia de ser feito no futuro. Mas o Messias é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. A fidelidade de Moisés como serviçal do divino é admirável. Por isso o Eterno deu a ele as palavras que serviriam de base para todo o modo de vida dos israelitas e que teriam também fundamento para todas as nações. Já a fidelidade do Messias, assumida como Yeshua, ser humano temporariamente desconectado da glória divina, tinha uma motivação superior, pois é a fidelidade de um filho como ente participante da divindade. Essa fidelidade é expressa no cuidado com a casa do Eterno, não com uma construção física, mas com uma família. Na mesma expressão usada em casa de Davi ou casa de Judá, significando as pessoas que fazem parte dela, assim como a casa de Deus,
somos todos os que dela participamos. Então, essa casa não é uma construção. Assim como as palavras de Moisés edificaram a casa de Judá, as palavras de Yeshua edificam a casa de Deus, que somos todos nós. Usando mais um texto dos Salmos, o escritor diz lá nos versos 7 ao 11: Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. O escritor diz que no seu tempo haveria uma tentação ou prova, e nós podemos dizer que no nosso tempo isso ainda é uma verdade. Mesmo vendo o poder da mão do Eterno, ainda assim muitos mantêm o coração duro para aceitar a revelação do Ruach, preferindo a opinião de pessoas que admiram do que buscar no Eterno o entendimento verdadeiro. No deserto, muitos preferiram ouvir Coré, por isso foram tragados nas areias. Hoje, muitos preferem ouvir líderes que dizem ser sábios, mas no fim serão engolidos por um lamaçal de mentiras, as chamadas doutrinas de demônios. Uma pausa agora para a exortação. Vamos ver os versos 12 ao 14. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes do Messias, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. A responsabilidade sob o que cremos é só nossa. Somos cercados de todo tipo de pensamento e ideologias, mas devemos ser cuidadosos ao selecionar o que vamos acalentar em nossa mente. Isso às vezes dá trabalho. E uma pessoa que não é chegada a fazer esforço vai acolher o que mais for conveniente aos seus olhos e agradável, e não o que realmente é bom e certo. Por isso, o escritor disse que nós devemos escolher não ter coração perverso e incrédulo. Sim, ser incrédulo é uma escolha pessoal. Não é algo inato que já nasce com a pessoa. Por isso, cada um será julgado pelas suas escolhas. E ser incrédulo é motivo para condenação. Quando ele diz que devemos nos encorajar uns aos outros, também está dizendo que é importante congregarmos. Pois os que acham que podem ser fiéis ao Eterno, vivendo isolados e sós, estão se expondo a uma condição difícil de sustentar e também inadequada, pois não somente não poderemos incentivar os outros, como também essas pessoas não serão incentivadas pelos outros. E dando sequência, vamos ler agora os versos 15 ao 19, que diz assim: Por isso é que se diz, se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante os 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou
que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Foi trágico o que houve no deserto. Centenas de milhares de israelitas endureceram o coração, escolheram ignorar os maravilhosos sinais que lhes foram mostrados no Egito e também no caminho pelo deserto, e iraram o Eterno a ponto de serem descartados da sua presença. Todos esses que foram mortos no deserto, hoje sabem o que fizeram e sabem que fizeram uma má escolha, mas agora é tarde. Já tem quase 3.500 anos que eles lamentam pelo erro cometido, pois eles já sabem o que lhes está destinado. Já uns poucos que deram ouvidos a Moshe estão no descanso desde essa época e estão só aguardando a redenção final. A redenção final, então, por Yeshua, nós temos então esta oportunidade diante de nós. É através dele, através de Yeshua. Ele colocou para nós a mesma oportunidade que foi dada a eles. Então, vamos começar agora o capítulo 4. Então, vamos começar a ler dos versos de Hebreus 4, de 1 a 2, que diz assim: Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que alguns de vocês pensem que tenha falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então, vamos agora voltar ao conceito de descanso do Eterno. Descanso do Eterno não é descanso de repouso, de inatividade, mas o deleite sobre a sua obra. Os israelitas que se rebelaram foram impedidos de se deleitarem na presença do Eterno. Não experimentaram o que o Ruach do Eterno poderia prover, uma experiência sobrenatural, que é real, e que não usufruem os incrédulos. Essa mesma promessa foi feita a eles no deserto, essa mesma promessa que foi feita lá, está válida ainda hoje. E ainda hoje há quem não entra no descanso do Eterno. Muitos querem as bênçãos, mas não estão aptos a entrar no descanso. Também sobre o descanso, vamos ler o que diz os versos 3 e 4. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar, ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras: no sétimo dia, Deus descansou de toda obra que realizara. O sétimo período da criação foi o tempo do deleite. Tudo já estava feito, todas as leis da natureza estavam em vigor, todas as engrenagens acionadas, tudo funcionando como fora projetado. O nosso planeta girando ao redor do Sol, a luz do Sol ativando a vida no nosso mundo, todas as forças, as leis da física, tudo acontecendo e o homem já vivendo sobre a Terra, é um momento de regozijo do Criador. Agora, tudo que ele havia planejado já está em andamento. O descanso do Eterno continua, pois a cada dia tudo que foi planejado se cumpre. Descanso também porque em cada momento existem pessoas que o adoram, o amam e participam do seu descanso. Esses somos nós. Então o Eterno não parou o seu descanso. Continuando, vamos ver agora os versos 5 a 7. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso,
E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia chamado hoje, ao declarar, muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Quase toda a geração de israelitas que saiu do Egito foi privada do descanso do Eterno. Mas as portas não estão fechadas. A oportunidade não ficou restrita para aqueles dias. Anos depois, o rei Davi afirmou: se hoje a voz do Eterno for ouvida. Então, o hoje de Davi torna-se um hoje para nós também. Mas a regra continua a mesma: nada de coração duro. O escritor da carta teve uma visão muito profunda e certa. Vamos ler os versos 8 a 10. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Alguns podem ter pensado que, depois de Josué declarar o fim das guerras de conquista, Israel estaria livre de nossos conflitos, né? Estaria descansando, não teria nada de novo de ruim. Bem, sabemos que isso não é verdade. O verdadeiro descanso é aquele que se desfruta na presença do Eterno. O descanso do sétimo dia da criação não foi de fato um descanso relacionado só a um dia da semana. Na verdade, um descanso diário, um descanso do hoje, quando avaliamos o nosso relacionamento com o Criador e nos deleitamos com o que podemos ver. O descanso do Eterno não é como tirar férias do trabalho para descanso do corpo. Lá nos versos 11 e 12 diz assim: portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Não há nada mais repousante do que avaliarmos a palavra do Eterno e vermos que estamos enquadrados como cumpridores da sua vontade. A palavra penetra fundo na nossa alma e nos expõe diante dos nossos olhos, e sabemos o que significa sermos reconhecidos como os filhos de Deus. É repousante sabermos que, mesmo sendo imperfeitos, Ele nos reconhece e nos trata bem. A palavra de Deus faz uma grande diferença na nossa vida. Ela não é superficial, ela vai fundo no nosso ser. E para deixar claro para os messiânicos do primeiro século, foi escrito, lá dos versos 13 a 15, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Yeshua, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Para os israelitas, a compreensão da natureza do Messias era algo difícil, mas era fundamental. E da mesma forma que era necessário o entendimento recebido por parte do Ruach HaKodesh, ou seja, o Santo Espírito, nos tempos do primeiro século, não era necessário naquele tempo,
a necessidade continua a mesma nos dias de hoje. Então, o caminho para o descanso é um só. Está lá no verso 16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, escrito para a comunidade judaica na diáspora, depois de tanto sofrimento, só haverá descanso através da aproximação da verdade divina, que é a revelação do sacrifício do Messias. Bem, este é o fim da segunda parte do estudo da carta aos judeus messiânicos. Acompanhe o próximo estudo, a sequência disto. E que o Eterno os abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.